Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. A nossa aula de hoje, tá? Será uma continuação da nossa aula passada, que nós demos início falando sobre flores, frutos e sementes. Na aula passada, nós falamos mais especificamente das flores. Hoje, nesse vídeo, eu vou colocar para vocês algumas características principais dos frutos e das sementes. Vamos lá, então, gente? Olha só. Esses frutos e essas sementes são características importantes para a perpetuação das angiospermas, tá? O fruto ele tem uma importância muito grande porque ele vai proteger essa semente, tá? Que contém o embrião desse vegetal e também vai auxiliar na sua dispersão. E nós vamos conhecer mais daqui a pouquinho adiante como isso acontece. Quando nós falamos de fruto, se vocês observassem essa imagem abaixo aqui, por exemplo, essas duas imagens, quais delas vocês classificariam como frutos? Eu tenho quase certeza que vocês iam colocar essa imagem aqui, a segunda, certo? E vocês estariam corretos. Aqui eu tenho frutos. No entanto, nas duas imagens eu tenho frutos. Por quê? Professor, mas aqui eu não tenho legumes? Sim, só que os frutos são estruturas dos vegetais que têm origem a partir do desenvolvimento do ovário. Então, todas essas frutas e legumes que têm a sua origem a partir do ovário são chamados de frutos, certo? Então, já aprendemos aqui que para ser chamado de fruto tem que ter origem a partir do desenvolvimento do ovário. Existem alguns frutos que são chamados de frutos partenocárpicos. Quais são esses frutos, professor? São frutos que eles vão se desenvolver a partir do ovário, certo? No entanto, os óvulos eles não serão fecundados. Os óvulos eles serão atrofiados, certo? Esses tipos de frutos eles não vão possuir semente, por isso que eles recebem essa nomenclatura de paternocárpicos, tá? A banana, por exemplo, é um tipo desse fruto, tá? Que eu tenho aqui. Lembra quando vocês vão comer banana, que tem aquela pontinhos pretos na banana? Aqueles pontinhos pretos são óvulos que não foram fecundados, tá? Então eles atrofiaram. Muito bem. Olha só, vamos conhecer as principais partes dos frutos, tá? Esses frutos, como eu falei para vocês, eles têm que ter origem do ovário para serem classificados como frutos, tá? E possuem duas funções: proteção, certo? Vão proteger essa semente para que ela fique mais bem protegida no ambiente, para que ela tenha uma maior capacidade de se desenvolver, tá? E além disso, ela pode também proporcionar dispersão. Como assim a dispersão, professor? Alguns animais, por exemplo, eles vão se alimentar de frutos. E quando eles se alimentam desses frutos, eles vão ingerir também as sementes. No entanto, a maioria dos animais, eles não tem a capacidade de degradar essa semente, de quebrar. Então, o seu organismo ele não consegue digerir, na verdade, essa semente. Então, essa semente acaba sendo liberada nas fezes. E quando esse indivíduo libera essa semente nas fezes, ele vai liberar em um local longe, por exemplo, da árvore que originou esse fruto. Então, ele vai proporcionar a dispersão dessa semente em um local que possa ser, por exemplo, um local favorável para esse vegetal, certo? E esses frutos, eles geralmente são formados por duas partes. Pericarpo, que é dividido em três, onde eu tenho o epicarpo, que é a região mais externa, que é conhecido como a casca da fruta, tá? Do fruto. O mesocarpo, que geralmente é a parte mais carnosa, mais suculenta, que tem a substância de reserva desse vegetal, tá? Então, observe aqui na imagem que essa região aqui, mais suculenta, carnosa, é a região chamada de mesocarpo. E nós temos outra região chamada de endocarpo, que é uma camada que vai envolver a semente, tá? Esse endocarpo vai envolver a semente. E a semente, como nós vimos aqui, é uma estrutura que abriga o embrião, que nós vamos conhecer mais à frente. Olha só, gente, existem os chamados pseudofrutos. Por que pseudofrutos? Pseudo vem da palavra falso, ou seja, não são frutos verdadeiros.
Por quê? Eles não têm desenvolvimento a partir do ovário, e sim de outras partes da flor. Por exemplo, o caju não é um fruto. Na realidade, ele vai se desenvolver a partir de uma região da flor chamada de pedúnculo floral. Popularmente é conhecido como cabo da flor, tá? Então, ele não vai ter origem a partir do ovário, sim desse pedúnculo floral. A região desse caju que vai ter origem a partir do ovário é justamente essa castanha aqui, ó. Então, essa castanha aqui seria justamente o fruto. E essa parte suculenta aqui, que nós chamamos do caju, não é um fruto, porque não tem origem a partir do ovário. Da mesma forma o morango, olha só que ele tem origem a partir do receptáculo floral, certo? Que é essa região da flor aqui, olha, que é responsável por prender o cálice e a corola. Então, esse morango também não é um fruto, e sim um pseudofruto. Os frutos, olha, são essas bolinhas amareladas aqui, são essas bolinhas amareladas aqui que são fruto desse tipo aqui, tá? Que nós conhecemos como morango, desse tipo de fruto aqui, que na verdade é um pseudofruto, certo? Vamos conhecer os tipos de fruto. Eles podem ser classificados em dois tipos: carnosos, que são geralmente comestíveis e ricos em substâncias nutritivas, que também pode ser dividido em dois tipos de frutos carnosos. Frutos carnosos do tipo baga são frutos que possuem uma ou mais sementes soltas, como por exemplo a goiaba. A goiaba é um fruto carnoso do tipo baga, que possui uma ou mais sementes soltas. Nós temos também os frutos do tipo drupa, tá? Frutos carnosos do tipo drupa. Quais são esses tipos? São os frutos que possuem o endocarpo duro. Olha só, o pêssego, por exemplo. E nessa região que vai se localizar a semente, tá? Nós temos também chamados frutos secos. Os frutos secos, eles não apresentam, eles vão, na verdade, apresentar o pericarpo seco, tá? E não serão suculentos, tá? E eu tenho dois tipos de frutos secos. Deiscentes, que são aqueles frutos que, quando estão maduros, eles abrem e vão liberar as suas sementes, no caso das ervilhas, tá? E nós temos o indeiscentes, que são aqueles frutos que não vão abrir-se quando estiverem maduros. No exemplo aqui nós temos a noz. Vamos conhecer agora os frutos e as suas flores, as flores que dão origem a esse fruto. Olha só, nós temos o pêssego e a flor que vai dar origem a esse fruto. Observem que ela tem 5 pétalas, tá? Nós temos o jambo, a flor típica do jambo, jaboticaba, a flor da laranja e a flor do maracujá. Então, todos esses frutos têm origem a partir do ovário, por isso que são chamados de frutos. Tá? Vamos conhecer agora as sementes, tá? Que depois da fecundação, por exemplo, nós vimos da flor, vai se desenvolver e originar a semente, como nós vimos anteriormente, que a função é abrigar o embrião, que vai se tornar uma nova planta. Vamos agora conhecer as partes das sementes, tá? Olha só, fizemos um corte em uma semente. Nós vimos que temos uma região chamada de tegumento, que é dividida em testa, que é a parte mais externa, e a parte mais externa de tegmen. A amêndoa, tá? Que nós temos o endosperma dessa semente, temos o cotilédone e temos o embrião. Olha só, esse tegumento é a casca dessa semente, tá? Essa testa vai ser essa parte mais rígida que vai proteger a semente, a parte mais externa desse tegumento. E esse tegmen vai ter um aspecto mais delicado, que vai ficar justamente entre essa testa, que é essa casca mais externa, e a amêndoa. A amêndoa nós temos a 3 partes, que é o endosperma, que vai ser muito desenvolvido nas monocotiledôneas e pouco desenvolvidos nas eudicotiledôneas, tá? Lembrando que a monocotiledôneas são aquelas que possuem apenas um cotilédone,
Já as eudicotiledôneas são aquelas que possuem 2 cotilédones. O que é a cotilédone, professor? São folhas embrionárias que vão fazer a primeira fotossíntese da planta, quando ela germinar, tá? Então, a monocotiledônia tem apenas uma flor, uma folha que vai realizar a fotossíntese, um cotilédone, e as eudicotiledôneas têm 2 folhas, 2 cotilédones. E esses cotilédones eles vão também ser responsáveis por reservar o material nutritivo para o embrião. E a outra parte dessa semente, dessa amêndoa, nós temos o embrião, que vai ser justamente a futura planta, certo? Uma curiosidade aqui, por que as bananas só nascem de mudas? Porque o seu fruto ele não tem semente. Como nós vimos anteriormente, a banana vai ser um fruto formado pelo desenvolvimento do ovário, sem que haja a fecundação do óvulo, tá? Como nós vimos, aqueles pontinhos pretos que existem na banana não são sementes, e sim os óvulos que não foram fecundados e sofreram e foram atrofiados, certo? Olha só, gente, era essa a nossa aula de hoje. Eu peço que vocês façam um resumo dessa aula, que será muito importante para a nossa videoconferência na segunda-feira, tá? Anotem todas as dúvidas e qualquer coisa podem mandar mensagem para mim para perguntar, tá bom? Pode entrar em contato. Até mais, gente. Fiquem com Deus.